que os resultados de hoje são frutos das escolhas? Claro, né? Nossa vida é feita de semeadura. E hoje nós vamos falar sobre isso na nossa live Mulheres Extraordinárias, Saúde Emocional e Fé. E estamos aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus e também falar sobre equilíbrio emocional. Então você que está chegando aí já vai compartilhando para a gente dar início a essa live extraordinária. Amém? Já fazia umas semaninhas que eu não vim aqui, né? Estamos aí com várias atividades e por isso eu não tenho feito a live semanalmente. Mas sempre que, né, eu consigo aí dar um respiro, eu venho aqui trazer um conteúdo para vocês. E se você não faz parte do nosso grupo Mulheres Extraordinárias, manda mensagem aqui no privado ou deixa aí o seu comentário, tá bom? Que eu vou te mandar o link do grupo, né? Tem compartilhado lá alguns conteúdos, amém? Enquanto você vai compartilhando aí, eu vou tentando compartilhar aqui também, tá bom? Glória a Deus. Deixa eu só pedir pro meu esposo compartilhar. Vou falar com ele aqui no... Vamos ver se eu consigo... Se ele consegue entender aqui. Amém? Para ele compartilhar também, né? Que Deus abençoe você que está chegando, Eliane, a paz do Senhor. Lívia, como é bom te ver aqui, que Deus abençoe. Vamos compartilhando para que mais vidas sejam alcançadas em nome de Jesus, não é? Para que mulheres sejam alcançadas em nome de Jesus. Ai, eu não trouxe minha água hoje. Meu Deus. Já tinha desacostumado de fazer live, tá vendo? Tantos dias sem fazer live, aí me desacostumei. Esqueci de trazer a água. Faz falta. A boca fica seca, minha boca já tá seca. Glória a Deus. Vamos orar pra gente começar? Amém? Mulheres incríveis que estão aí, que Deus abençoe. Vamos orar, assim a gente já começa com a palavra e que o Senhor venha falar ao nosso coração. Amém? Feche os seus olhos, então. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui todas reunidas, Senhor, em teu nome. Pai, nós apresentamos a Ti esta live, Senhor, assim como eu apresento tudo que eu faço, porque eu creio que o Senhor é aquele que guia os nossos passos, que o Teu Santo Espírito fale conosco nesta noite. Pai, que a Tua palavra venha como um bálsamo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que cada uma de nós possamos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Michele, a paz do Senhor. Como é bom ver vocês aqui, Cristina, todos que estão entrando aí. Amém? Então, a palavra que vai, né, abrir aí essa live de hoje, nós vamos falar sobre o poder da decisão. Então, o poder da decisão na vida da mulher cristã, como é importante, né? Como sempre eu faço o meu roteirinho, né? Mas eu gosto de deixar que o Espírito Santo guie, né? E fale ao nosso coração e também inspire o coração de vocês, porque vocês têm muito a contribuir, têm grandes testemunhos, tá bom? Então, fica ligada no trono, tá? Para deixar Deus te usar. Tá bom? E não se preocupe com mais nada. Fica conectada aqui. Amém? E nós vamos falar sobre o posicionamento que transforma de fato destinos, porque não tem como a gente viver o sobrenatural, não tem como a gente viver algo diferente na nossa vida se não estivermos posicionadas, convictas, seguras, né? Lá no nosso grupo Mulheres Extraordinárias, eu compartilhei uma enquete convidando as mulheres a responderem, né, algumas questões a respeito, né, do quanto que elas se consideram
convictas, né, de que estão bem posicionadas, de que estão no centro da vontade do Senhor. E lá a gente teve meio que um empate, né? Quem faz parte do grupo viu. Então, se você não faz parte, né, manda mensagem depois. Amém? A Omena está aí, eu já te vi. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, todas sejam bem-vindas. E a palavra que abre nessa live de hoje está em Josué 24, versículo 15, né? Escolhei hoje a quem sirvais, né? Então é a passagem que fala sobre eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que forte nessa palavra, né? Eu gosto de abrir, que eu não tinha separado aqui ainda, né? Josué, capítulo 24, né? Então deixa eu abrir aqui, porque aí eu gosto de ler na íntegra, tá? Josué tá bem no começo, né? Logo depois ali de Deuteronômios, né? Tá? E é o capítulo 24. Então deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e ler na minha Bíblia, que é uma versão mais tradicional, né? E de repente se você abrir na sua Bíblia tá diferente, mas é uma passagem muito conhecida, né? Não tem muito o que diferenciar, né, uma versão de outra. Mas é muito interessante, tá? A gente comparar as versões até para não corrermos riscos, né? Depois eu vou compartilhar aqui, né, um comentário à parte, né? Eu vou compartilhar com vocês o link de uma Bíblia online fantástica. Depois eu vou compartilhar nos meus stories, nos status do WhatsApp, tá bom? Para vocês estudarem, porque vale a pena, tá? Vamos lá. Josué, capítulo 24, versículo 15, né? Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração, é uma renovação de aliança, né? Até tem sobre esse título, esse trechinho, né? De Josué 24. É uma renovação, é um reafirmamento, é uma convicção, tá? Necessária para a nossa vida. Então, quando nós declaramos, quando nós profetizamos, não é mesmo? Nós estamos o quê? Com a certeza plena. Gente, como faz falta essa convicção de fé? Como faz falta, tá? Porque as aflições vão vir. Não tem jeito, não tem como escapar. As aflições virão, né? Boa noite, Antônia, paz do Senhor. Então, olha só, você já percebeu que a vida que nós estamos vivendo hoje, ela é fruto das decisões que nós tomamos ontem? Parece uma coisa, né, ridícula, esquisita, né? Óbvia. É óbvio, né? Mas às vezes não é tão óbvio assim. Às vezes, né, fica, ai Deus, por quê? Opa, peraí. Sempre nos meus atendimentos, dificilmente a gente vai, né, falar dessa maneira ou se questionar assim. Por quê? Porque existe uma certeza plena da lei de semeadura mesmo, né, gente? Ação e reação. Só que aí você fica pensando, poxa, mas eu não fiz nada nessa área para que isso acontecesse. Ao longo da live, eu creio que o Espírito Santo vai te mostrar algumas coisas que você pode começar a fazer a partir de hoje. Para ter resultados diferentes, nós precisamos ter um comportamento diferente no dia de hoje, né? Então, daqui em diante, até aqui, eu colhi os frutos daquilo que eu fiz, daquilo que eu escolhi, daquilo que eu, né, às vezes não tinha nem preparação ainda, mas de hoje em diante vai ser exatamente aquilo que eu estarei atenta à voz do Senhor, ligada no trono, para fazer o que deve ser feito. E nós não podemos ficar paradas, nós precisamos tomar decisões todos os dias. Tá? Então muitas mulheres, elas estão esperando Deus mudar algo
tá? Que Deus já entregou na responsabilidade delas. Então, não adianta eu ficar esperando que o Senhor mude coisas na minha vida, as quais Ele me entregou para que eu tomasse uma decisão. Entendam, tudo de acordo com a vontade do Senhor, aonde na palavra dele nos mostra qual é a vontade do Senhor, tá? E para a gente poder ter discernimento. Gente, discernimento não vem de outra forma que não seja através da leitura da palavra de Deus. Se eu não ler a palavra, não tem como eu saber qual é a vontade do Senhor. Ah, mas e se eu orar, se eu buscar, se eu... Claro que orando, buscando, conversando com o Senhor, tendo essa intimidade, esse relacionamento com Deus, facilita, é óbvio, mas se eu não entender a palavra, eu preciso ler a palavra de dia e de noite, eu preciso estar meditando na palavra, para que haja cada vez mais essa convicção. Então, tem coisas que Deus entregou nas nossas mãos para nós fazermos. E tem coisas que não é para a gente fazer. E quantas vezes você olha para o outro e pensa, né? Ai, fulano não tá dando conta, não tá fazendo como deve ser feito. Deixa eu ir lá, deixa eu colocar minha mão. Eu preciso fazer, ai, tô com pressa. Sabe essa sensação, né? De tipo, ela não tá fazendo direito, ele não tá fazendo direito. Gente, precisamos discernir até isso. O que é responsabilidade minha, o que é responsabilidade do outro. E eu não posso ficar com... Eu falo que é ciricutico. Eu não posso ficar com ciricutico porque o outro não tá conseguindo fazer. Não. Eu preciso o quê? Me colocar na posição de, olha, qualquer coisa que você precisar, eu tô por aqui. Qualquer coisa que você precisar de ajuda, eu tô aqui perto, né? Então tem coisas que de fato dependem de Deus, mas tem coisas que dependem de nós. Nós é que precisamos tomar uma decisão. E durante toda a Bíblia, toda a palavra, não é mesmo? E aí vocês me falam para mim se isso está fazendo sentido para vocês. Durante toda a Bíblia, você vê quantas pessoas foram chamadas a tomarem decisões importantíssimas. Né? Abraão passou por isso, né? E tantos homens e mulheres de Deus. Eu acredito que Abraão foi um dos casos mais fortes, né? Onde Deus pediu ali em sacrifício, né? O filho. E aí tem até uma música maravilhosa, né? Que diz assim, quando a razão diz que sim e o coração diz que não. Então nós ficamos divididos entre a razão e a emoção. É exatamente isso que ele fala. Mas ele teve que tomar uma decisão. E ele tomou, e Deus honrou. Porque Deus se agrada quando a gente se posiciona. Deus se agrada quando a gente confia nele e vai e toma a decisão correta. A que ele espera. Tá? Por exemplo, tem decisões pesadíssimas na nossa vida, não tem? Como, por exemplo, decidir perdoar. Perdoar é uma decisão. Você sabia que até amar é uma decisão? Ninguém nasce já, né, e tal. As crianças são puras, elas são ingênuas, elas são, né, estão ali, né, na essência divina. Né? É só quando começa os primeiros tropeços, as primeiras, né, amarguras, e aí começa aquela tentativa maligna, né, do inimigo mesmo tentando destruir os nossos sonhos e tal. E aí essa criança ela começa a entrar na idade da razão, entende? Então, ainda assim, amar é uma decisão. As crianças não são robôs. Elas não é tudo igual. Todo mundo é tudo igual. Não, cada um de nós é diferente. Cada um de nós tem uma característica única. Nós somos únicas. Amém? Nós somos únicas, né? E amar é uma decisão que faz parte do nosso desenvolvimento. Perdoar é uma decisão. Nós decidimos se nós vamos nos posicionar ou não.
Então as mulheres chegam até mim no atendimento, eu geralmente faço um atendimento antes, né, para fazer um diagnóstico, para eu saber o que está acontecendo. E aí nesse atendimento, a primeira coisa que eu já pergunto, você quer? É de fato o posicionamento que você quer tomar? É de fato isso que você quer fazer? Você está decidida a se posicionar? Porque uma vez que você decide se posicionar, Deus começa a abrir portas, a realmente possibilitar. Existe um mundo de possibilidades para aqueles que querem se posicionar. Grava isso. Existe um mundo de possibilidades para aquele que quer, que deseja se posicionar. Então, até obedecer é uma decisão. Eu decidi obedecer ao Senhor. Eu decidi tomar uma postura nova na minha vida, agir diferente, falar diferente, pensar diferente. Eu decidi. Você decidiu estar aqui, por exemplo, para ouvir, para reafirmar ainda mais aquilo que você já carrega no teu coração. É uma decisão, entenda? Então, às vezes você se sente assim tão fraquinha, né? Ai, Senhor, ai de mim, sou um vermezinho de Jacó. Né? Diante de Deus a gente é muito pequenininha, muito piquititinha que eu falo, mas com o Senhor nós somos fortes, nós somos decididas, nós somos mais que vencedoras. Amém? E em Deuteronômios 30, 19, fala lá, escolha, pois, a vida para que vivas. Né? Então, é uma decisão. Você está tomando uma decisão, e isso é muito importante. É o primeiro passo. E eu faço uma pergunta para você, a primeira pergunta da live de hoje. Por que eu faço tanta pergunta? Porque através das perguntas nós somos levados pelo próprio Espírito Santo a entendermos, a refletirmos. Ele constrói o conhecimento em nós através das perguntas. Foi quando o Jó perguntou muito para Deus, né? Várias coisas, já no finalzinho do livro de Jó. E aí ele questionou Deus, ele perguntou, gente, ele já não aguentava mais. Por isso daí a paciência de Jó, né? Esse daí tem paciência de Jó. E ele foi muito paciente, sim. Mas ele perguntou algumas coisas para Deus, porque ele estava, Senhor, por que tudo isso e tal? E aí Deus respondeu em forma de perguntas. O Senhor perguntou para ele muitas coisas. Quem foi que criou os céus e a terra? Quem foi que te criou? Aí, construindo o saber em Jó. Entendeu? Então, por isso as perguntas. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Qual decisão você já sabe que você tem que tomar, mas continua adiando? Essa pergunta às vezes eu faço, né, nas lives, né, volta e meia. Mas é justamente para quê? Para poder construir esse saber em você e te ajudar a refletir ainda melhor sobre isso. Porque Deus está também esperando que você tome uma decisão. A indecisão também é uma decisão. Oxe, como assim, Angelita? Como que a indecisão também é uma decisão? Uai, a gente pode simplesmente falar, eu não vou colocar minha mão e... Entenda, não colocar as mãos naquilo que você precisa tomar uma atitude não é exatamente confiar na vontade do Senhor, entende? Então a gente não pode ser, né, querer dar uma despertinha, né, dar um jeitinho, não. Então, às vezes, simplesmente não tomar uma atitude, não tomar uma decisão, é uma maneira de você escolher, você está escolhendo. Né? Então muitas mulheres acreditam que estão esperando o momento certo. Não é o tempo de Deus. Gente, até para saber o tempo de Deus, nós precisamos nos instruir. Nós precisamos ler palavra, nós precisamos orar, buscar, nos aconselhar com boas conselheiras, tá? Com boas conselheiras. Nós precisamos, por quê? Que negócio de tempo certo? Como assim? Às vezes o tempo já chegou e você tá desapercebida, tá? Então, assim, essa live não é para deixar ninguém confusa, mas é justamente para quê? Para te dar um chacoalhão e olha, tá chegando o momento, você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma decisão.
tudo encaixado na vontade do Senhor. E não é muito difícil a gente saber qual é a vontade de Deus. Basta a gente conhecer a sua voz, a sua palavra, né? E muitas vezes essas mulheres que estão esperando o tempo de Deus estão apenas tentando evitar um desconforto. Então o desconforto vem, né? É desafiador. Gente, se posicionar não é fácil. Às vezes gera até, a pessoa às vezes até entra em crise de ansiedade, porque ela tem que tomar uma decisão. E aí eu digo que tem certos desconfortos que são necessários para que a gente possa sair do lugar. Amém? A indecisão, quer dizer, a falta de posicionamento, pode gerar enfermidades da alma. Quais seriam essas enfermidades? Ansiedade, confusão, o desgaste mesmo emocional, uma sensação de que você está presa. E aí, enquanto você não decide, a sua energia vai ficando o quê? Dividida. Porque você não pode parar, você tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem que cuidar da família, cuidar daqui, fazer ali. E tomar decisões exigem também tempo e energia. E às vezes você pensa, não vou deixar pra lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai empurrando com a barriga e vai simplesmente deixando pra lá coisas que precisam ser resolvidas. Amém? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, um coração dividido, um coração não decidido, tá? É uma mente dividida, dificilmente ela encontra paz. Até na própria palavra de Deus, eu não separei aqui, mas é o que o Senhor me lembra, que um reino dividido ele não subsiste. Esse reino dividido pode ser em todas as áreas, e principalmente aqui na nossa mente, uma mente dividida, tá? Uma mente que tá com um pé aqui e um pé lá, um pé no mundo e um pé na igreja, como dizem, né? Então, é uma pessoa que não está firme, não está decidida, não está posicionada. E aí, um homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tudo que ele faz não dá certo. Por quê? Porque ainda não se posicionou, ainda não tomou a decisão correta. E aí eu pergunto para você, em qual área da sua vida você está parada? Qual é a área da sua vida que você está parada? Porque você tem medo das consequências de uma decisão. Decisões geram consequências, por isso que no começo eu falei, você já reparou que a sua vida, os seus resultados são reflexo daquilo que você escolhe? E aí você tá com medo de quê? Tá com medo de quê? De que não vai dar certo, de que você vai ficar sozinha, de que você vai ficar desamparada, vai ser abandonada, rejeitada, traída, humilhada, né? Enganada. Qual é o seu maior medo? Tá? O maior conflito, tá? Não é entre o que é certo e errado. Nosso maior conflito não é esse, porque muitas vezes o maior conflito de uma mulher cristã, não é entre o pecado e a santidade, mas é entre o que faz parte da vontade dela e a vontade de Deus. O que é vontade dela e o que é vontade de Deus. Foi nesse ponto em especial que eu toquei lá no grupo. Né? O que você está fazendo coisas que vão mais de encontro às suas vontades ou à vontade de Deus? E afinal de contas, qual é a vontade de Deus? Então surgem essas dúvidas. Então às vezes não é sobre o pecado e a santidade, né? Então por quê? Aí você pensa, né? Puxa, mas porque às vezes a tua vontade não é algo que é um pecado em si, certo? Mas às vezes é uma decisão que precisa ser tomada e você não toma, ou de repente você quer tomar uma decisão que não está de acordo com a vontade do Senhor, e isso necessariamente não é algo que envolva o pecado, entende o que eu tô falando? Falem comigo aqui.
né? Diga se faz sentido, tá? Então, foi exatamente aí, né, que eu toquei nesse assunto lá na enquete. E muitas mulheres ali, elas reconheceram que ainda precisam discernir entre aquilo que desejam e aquilo que Deus está direcionando. Quando eu estava no início da minha caminhada com o Senhor, eu vi uma pregação de uma pastora e ela falou assim: comece a orar desta maneira, Senhor, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Senhor, eu quero fazer o que está dentro da tua vontade. Que não seja feita a minha vontade. Mas não é uma coisa tão, né, tão óbvia, né? Tão bíblico, né? Mas eu nunca tinha me atentado a isso, em estar orando, pedindo para o Senhor, Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque aquilo que o Senhor quer que eu faça se encaixa perfeitamente no teu plano. E aí eu quero viver o teu plano, porque o teu projeto sobre a minha vida, o teu plano sobre a minha vida é o melhor. E é nele que eu vou viver uma vida leve, uma vida melhor, uma vida mais saudável. E aí, a partir dali, tudo mudou. Ah, foi da noite pro dia, Angelita? Não. Foi algo e é algo que é dia a dia, há anos. Então, por anos, você vai o quê? Colhendo os frutos das decisões mais assertivas na sua vida. Tá? Em Lucas 22:42, diz assim: não se faça a minha vontade, mas a tua. Entendem? Então é justamente como fazer a vontade de Deus, abrir mão do meu eu, abrir mão de mim para agradá-lo. E agradar a Deus não é algo ruim, não, é algo que vai me dar paz. Essa é a paz. Por quê? Porque quando estamos fazendo a vontade dele, nós vivemos uma vida melhor. Então, o que você está tentando convencer, tá? O que você está tentando convencer Deus, para que Deus aprove, quando ele já te mostrou o caminho, né? Olha, Lívia, fazendo um comentário. Eu gosto quando vocês fazem comentários. Quem nunca sofreu pelo medo da vontade de Deus não ser a mesma que a nossa? Não é? Quem nunca sofreu com isso? Não, eu não acredito. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Né? E aí pode vir uma indignação, uma tristeza, uma angústia. Oxe, mas é quando Deus quer e Ele mostra o que Ele quer, não tem erro, não tem dor, não tem decepção, não tem frustração, só tem conquista. É esquisito, né, falar isso assim, tipo, tem uma lógica bíblica, por outro lado, o nosso lado carnal, tá? Os nossos desejos, a vontade, porque veja bem, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus está envolvendo as coisas daqui da terra, né? Então tá mais conectado com a nossa vontade carnal. E aí por isso que eu falei, nem sempre envolve o pecado em si. Não, porque Deus nos fez triuno, corpo, alma e espírito, né? Oh, meu Deus, eu não tirei o volume daqui. Deixa eu tirar o volume. Estamos ao vivo, né? Vou tirar aqui ao vivo. Que aí chega as mensagens, tudo. Tá dando pra entender? Então, isso tudo que a gente tá falando, né? Se chama posicionamento. E posicionamento traz leveza. Parece que é uma coisa meio contraditória, né? Porque como é que eu vou ter uma vida mais leve, negando a mim mesmo, negando as minhas vontades, fazendo a vontade do Senhor? Pois é porque Ele honra, é porque Ele traz para nós uma paz, porque Ele envolve todas as áreas da nossa vida. E aí Ele começa a trabalhar, começa não, Ele já estava trabalhando, mas a gente começa a ver o sobrenatural. E aí a gente começa a ver o mover dele em todas as áreas da nossa vida, na nossa relação com filhos, com família, com esposo, no trabalho, nas finanças, no nosso hobby, lazer, né, a nossa individualidade, né, ter mais momentos nossos.
Eu não conseguia ter um momento meu, eu não conseguia ter, sabe, um minuto de paz, né? Eu não conseguia. Hoje não, hoje eu pego, dou a prioridade pra minha conversa com Deus, pro meu devocional, e aí eu começo a atender, e aí eu tiro um momento, sabe, que eu tenho um cantinho aqui que eu sento, medito, e aí eu, né, leio os meus livros e tal. É um momentinho meu que eu não tinha, entendem? Então, para que aconteça essas coisas, porque isso é sobrenatural de Deus. Hoje eu estava tomando café da manhã com meu esposo, com a minha filha, eu ainda falei, meu Deus do céu, até fiquei emocionada, porque há anos atrás, imagina que eu ia ter isso, sabe? Sentar, comer, entende? Assim, em harmonia, sabe? Tá num lugar gostoso hoje pra mim, é confortável, né? Eu só não posso me apegar a isso. Eu não posso achar que isso é tudo na minha vida. Mas o que eu tô compartilhando com vocês é que, assim, para que estas coisas acontecessem, eu precisei abrir mão das minhas vontades. Aí Deus honra. Ele vai te colocar aonde você tanto almeja. No tempo certo, no tempo dele. E aí você bem estruturada, saudável emocionalmente, entende? Ele tem isso pra você. Então, se ele fez isso na minha vida, ele vai fazer na sua também, porque a gente é igual. A gente é filha do mesmo pai. Amém? Então, o posicionamento em si, ele vai trazer leveza. É porque, assim, tem muitas mulheres que elas já estão, assim, cansadas. Eu sempre falo das mulheres cansadas, né? Mulheres que estão cansadas porque elas fazem demais. Também uma vez eu escutei, assim, diretamente pra mim, né? Não foi uma pregação, foi alguém que me falou, porque ela perguntou, como é que foi essa semana pra você? Né? Quando eu comecei os primeiros atendimentos terapêuticos comigo, né? E aí eu falei assim, eu fiz muita coisa, e arrumei a casa, e não sei o que, e fiz. Só que assim, quando caiu a ficha de que eu só estava o quê? Fazendo. Eu não estava produzindo, eu não estava semeando, eu não estava me preparando, eu não estava estudando, entende? Então eu só estava fazendo. Louça, esquece, vai ter todo dia, o dia inteiro. Eu vi esses dias um rapaz falando sobre finanças e tal, e ele falou assim, pense bem em trocar, né, em comprar uma lava-louça, porque o tempo que a louça tá lá na lava-louça, tem as que são contra, né, que acham que não é legal e tal. Eu já pensei muito numa lava-louça, mas pense no tempo que a lavadora lá de louça tá lavando a louça e você tá produzindo outras coisas, entende? Então, assim, por quê? É manutenção. Manutenção é manutenção, gente. É varrer, é lavar, é passar. Isso daí faz parte da manutenção. Mas o que você tem feito para produção, para ter resultados? Manutenção tem que ter. Não tem jeito. Você ganha uma plantinha, eu ganhei uma orquídea tão linda esses dias, né? E eu preciso cuidar dela, eu preciso entender mais de orquídea, né? Tem gente que entende, meu Deus do céu, olha, faz assim, assim, assado. Eu não entendo muito de planta, mas eu vou ter que cuidar dela se eu quiser vê-la sempre florindo, bonita, entendeu? Então, fazer é manutenção, tá? E aí, quando não existe essa clareza de pensamento, o que acontece? Você não está fazendo as escolhas corretas e não está se posicionando. Aí tudo ao seu redor vira dúvida, tudo ao seu redor vira culpa. Eu sou expert em quem se... Olha, eu acho que eu fui a pessoa que mais se sentia culpada de tudo. Meu Deus do céu. E é uma luta se desvincular, porque aí vira um vício emocional. Tá? Então todos os dias eu tô sempre, né, fugindo dessa culpa. Tudo ao redor vira peso. Tudo é muito pesado. Tudo é muito difícil, muito desafiador. Tudo. Mas quando existe posicionamento, existe clareza, existe uma direção e existe paz. Existe paz. E o que o Senhor me fala agora, tá?
para que haja o posicionamento é preciso transformação. Se você não for transformada pela renovação da tua mente, não haverá posicionamento. Vai se posicionar como? Se você ainda não entende que é preciso mudar. Preciso mudar. Tá? Em Mateus 5, versículo 37, que eu já falei aqui bem profundamente sobre essa passagem, né? Seja o vosso falar sim, sim, e o não, não. Então, uma vez que você fala sim, é sim. Uma vez que você promete fazer alguma coisa, como na educação dos filhos, né? Disse que ia fazer de uma maneira, olha, se você não me obedecer, vai ficar sem o celular. Cumpra essa promessa que você fez. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Não é aquela coisa, não vai sair. Ah, mãe, deixa. Ah, tá bom, vai. Entendeu? Então precisa ter esse sim, sim, não, não. Então o sim e o não, eles não são apenas palavras. Eles são uma postura de vida. Uma coisa tão, né, parece tão bobo. E não é. É uma postura de vida. Onde você precisa parar de ficar hesitando, de ficar protelando. Onde você precisa começar a se posicionar? Em que área da sua vida você precisa se posicionar? Isso é uma chamada de Deus para as nossas vidas. Qual é a área da nossa vida que nós precisamos nos posicionar? Então, as nossas decisões, elas precisam estar alinhadas com Deus para que hajam frutos, é a produção. Então, nem toda decisão vai ser fácil, não. Como eu disse, eu tive que tomar decisões na minha vida de um posicionamento tão grande que, porque é assim, a gente também vicia as pessoas ao nosso redor a nos tratarem exatamente de acordo com o nosso posicionamento. E aí, sem elas perceberem, sem a gente perceber, a gente acostumou as pessoas, eu vou usar esse exemplo do sim, sim, não, não, acostumar as pessoas a verem a gente como mulheres que não são decididas, que começam e não terminam, né? Começam algo e não terminam. Então a gente acaba acostumando também os familiares, as pessoas ao nosso redor. E quando você toma a decisão, por isso que não é uma coisa fácil, eles estranham. Por mais que nos amem. Por mais que tenham até todo esse conhecimento, eles também estranham. Peraí, ela tá mudando. Oxe. Eles têm que reprogramar tudo na cabeça deles também. E tá tudo bem, vale a pena. Vai ter um pouquinho de lágrima no começo, um pouquinho de desperneio, mas vai valer a pena. Persevere. O Senhor é com aqueles que perseveram na mudança de vida para viver uma vida melhor e mais sobre a vontade dele, né? Toda decisão alinhada com Deus vai sempre produzir crescimento. Não tem um caminho de volta. A única maneira de você estragar tudo é parando de decidir. E aí tá contigo, tá na tua mão. Quem decide é você. A mulher extraordinária, ela não é aquela que nunca sente medo nenhum. A Lívia acabou de falar aí. Quem nunca sentiu medo de estar longe, né, da vontade de Deus, de estar confundindo a vontade de Deus com a nossa? Medo. Então a mulher extraordinária, a mulher perseverante, a mulher que vai até o fim, ela também sente uns medinhos de vez em quando. Sente, tá? A mulher extraordinária, ela é aquela que não deixa esse medo decidir por ela. Aí é que é o pepino. Deixar o medo decidir por ela. O que é isso? Medo é um sentimento, não é? Medo é um sentimento. E quando nós nos deixamos ser dirigidos pelos nossos sentimentos, aí vai dar ruim, como dizem. Vai dar ruim. Em Gálatas 6, versículo 9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem,
Não podemos nos cansar de fazer o bem. Mesmo que no começo parece que a gente... Porque como nós estávamos acostumadas a fazer coisas que agradavam os nossos desejos, as nossas vontades, mas nos faziam mal. Entende? Aí a gente, não, eu preciso começar a fazer algo melhor por mim. Pelo templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, pela minha mente, pelas minhas emoções. Eu preciso fazer um bem. Ah, mas isso tá doendo tanto. Por isso que parece que é contraditório. E aí Gálatas vem e mostra para nós, né, a carta de Paulo aos Gálatas, né, não nos cansemos de fazer o bem. Nós precisamos fazer e não podemos nos cansar. Quem está decidindo hoje na sua vida? A fé ou o medo? A razão ou a emoção? Porque a fé, ela é algo muito bem estruturada na nossa mente. Conscientemente a gente tem fé e acredita na palavra de Deus e acredita em todas as centenas de milhares de promessas de Deus aqui que estão incluídas na palavra dele. Ou nós estamos sendo guiadas pelos medos que foram causados pelos traumas que vivemos ao longo de todos esses anos. O medo nada mais é que uma marca deixada na nossa alma. Isso é o medo. E essas marcas precisam ser tiradas. O Senhor entra com cura, Jesus cura a alma ferida, cura. Agora, como ele vai curar? Aí ele vai te mostrar a ferramenta que ele vai usar. Porque para cada uma de nós é uma ferramenta. É uma ferramenta diferente. Conclusão de tudo isso. Talvez Deus, ele não tenha te trazido aqui só para você receber uma revelação. Talvez ele tenha te trazido até aqui para que finalmente você venha a obedecer aquilo que você já sabe. Você já sabe. Você já sabe por onde começar, você já sabe o que fazer. E ele te trouxe até aqui para te dar a convicção. Amém? Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem esses dias até a nossa próxima live. E eu sempre me coloco à disposição, se você quiser mandar mensagem, até para perguntar, para comentar, para falar algo individual seu que você não queira compartilhar aqui, você pode mandar mensagem para mim. Mas é um exercício poderoso, tá? Pega uma folha e você vai responder essas perguntas. Qual é a decisão que você tem evitado? Por que você tem evitado? O que está te dando medo de perder? O que é que você está com medo de perder? O que você pode ganhar se obedecer a Deus? E qual é o primeiro passo prático que você pode dar ainda essa semana? Pensa nisso, escreva, porque quando a gente escreve, neurologicamente, tem um impacto muito maior, muito maior. Então, é como um decreto. E aí é como um documento, entendeu? Uma declaração. E aí você escreve racionalmente, o seu cérebro, a sua mente, os seus pensamentos, eles começam a andar em direção à solução de tudo isso. Amém? E aí você começa a fazer uma simples oração. Uma oração às vezes diferente do que você tem feito. Dizendo assim, Senhor, me dá coragem para obedecer aquilo que o Senhor já me mostrou. Quando nós começamos a pedir ao Senhor desta maneira, Pai, me mostra aquilo que eu preciso fazer, que o Senhor já me mostrou que eu preciso fazer, meu Deus do céu, Ele já te mostrou. Amém?
Então, se você sente que você precisa de ajuda para discernir a vontade de Deus, para fortalecer a sua identidade, para você tomar decisões com mais segurança emocional, eu acompanho mulheres que buscam estas coisas para que elas passem pelo processo de transformação e venham a viver esse novo posicionamento. É um reposicionamento, é uma reeducação emocional. Amém? E se você ainda não faz parte do nosso grupo Mulheres Extraordinárias lá no WhatsApp, eu te convido então a participar, manda mensagem, me chama no privado aqui, tá bom? Essa live depois vai ficar disponível nas outras redes e eu vou compartilhar o link para vocês mandarem para as amigas, tá? E aí vocês vão poder fazer parte desse grupo também. Lá eu compartilho coisas que eu não compartilho aqui, coisas um pouco mais profundas, né? Um pouco mais ali juntinho com as meninas, tá bom? Então você pode fazer parte disso também. Deus tem o melhor para você, não se esqueça disso. Amém? E eu quero deixar aqui uma frase final para você. O seu futuro, ele não será construído apenas pelas promessas de Deus. Deus fez muitas promessas, mas ele será construído também pelas decisões que você toma diante dessas promessas. Amém? Oh, glória a Deus! Quem chegou agora no final, seja bem-vinda, né? E aí depois você vai poder assistir lá desde o começo. A Gláucia, que Deus abençoe, tá? E todas que chegaram aí, né? Do meio aqui pro final, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente vocês. Eu quero orar pela sua vida. Posso? Então fecha os teus olhos, vou orar por você. Soberano Deus e eterno Pai. Ah, papai querido, papai amado. Obrigada, Paizinho, por essa oportunidade, pelas tuas filhas que aqui estiveram, Senhor, compartilhando, ouvindo, se deixando, Senhor, levar pelo teu Santo Espírito. Pai, todas nós aqui buscamos fazer a tua vontade, porque nós confiamos e acreditamos que o Senhor tem o melhor para nós. Então, eu só te peço, Senhor, encha cada uma das tuas filhas de ousadia, que elas possam se reposicionar, que elas possam se redescobrir, descobrir a identidade verdadeira delas, descobrir o quanto elas são amadas, o quanto elas são guardadas e cuidadas pelo Senhor. Ah, papai, que estes dias sejam dias extraordinários na tua presença e que elas venham a testemunhar para edificar a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. E assim eu te agradeço, crendo no teu milagre e no teu sobrenatural. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, a todas vocês. Eita, tá chegando gente. Mas eu vou encerrar agora, depois eu vou colocar lá no YouTube, vou colocar, onde mais? No Facebook, tá bom? Pra quem não tem Instagram, né? Tá certo? Beijo pra vocês, que Deus abençoe e até a próxima live, se Deus disser que sim. Fiquem na paz do Senhor.